Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Que Vende. E hoje eu tô muito animado com esse episódio. Nós atingimos o marco de 10 convidados, de 10 episódios e decidimos hoje fazer algo um pouco diferente. Hoje eu tô aqui com o meu irmão, o co-host do Fala Que Vende, Gustavo. Seja bem-vindo, irmão. Fala galera, fala Pedrão. Também tô muito animado, a gente decidiu fazer esse episódio um pouco diferente. A gente atingiu essa marca de 10 episódios gravados, né? Hoje foi nosso 10º convidado e a gente decidiu fazer um compilado, trocar uma ideia, eu e o Pedro, fazendo um compilado do que a gente percebeu, pontos em comum que todos os convidados trouxeram, os aprendizados que a gente teve com a gravação desses 10 episódios e bora aí trocar essa ideia de forma bem tranquila, vamos pra cima. Bom demais, bom demais. Eu acho que a gente conseguiu aprender muito, né, em todos esses episódios e a gente encontrou alguns pontos em comum que eu acho super válido a gente trazer aqui para formular esse episódio, para a gente produzir aí um conteúdo legal para a galera. E para começar, irmão, eu acho que a gente poderia falar muito sobre a comunicação. Eu acho que a gente pode perceber que todas as pessoas que passaram por aqui se posicionam muito bem, têm um negócio, têm uma equipe e a gente pode perceber que a comunicação ela serve não só para vendas, mas também para a parte de gerenciamento de equipes, para a parte de tratativa com as pessoas, com os clientes. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós qual é a tua visão, qual é a tua opinião sobre a importância de desenvolver uma boa comunicação no mundo dos negócios e no mundo das vendas. Eu acho que nessa primeira pergunta, o nome do nosso podcast tem tudo a ver, né? Fala Que Vende. Então, quando a gente está falando de venda, que é o que move, né, o que gera receita para as empresas, a comunicação é muito importante, porque as pessoas, primeiro de tudo, elas precisam conhecer e entender as soluções que a gente oferece como empresa ou como pessoa, como autônomo. E nesse ponto, a comunicação clara e assertiva, ela é um grande diferencial na hora da venda. Mas, também, pensando em liderança, igual você falou, é muito importante para liderar uma equipe, para criar uma cultura dentro de uma equipe, você conseguir transmitir os ideais da empresa para esses colaboradores. Então, para a gente liderar, para a gente criar um senso de pertencimento na nossa equipe, a comunicação assertiva é algo que é um diferencial para quem está em qualquer cargo de liderança de uma empresa. E a gente está falando seja dono, seja um gerente, um gestor. A comunicação, ela vai impactar diretamente na cultura do negócio, do senso de pertencimento dos colaboradores. E para você conseguir criar uma forma de fazer com que os seus próprios colaboradores comprem a tua ideia. Exato, exato. Cara, se a gente pegar a raiz, né, a cerne, a origem do latim da palavra comunicação, comunicação vem de comunicare, que significa tornar comum, né, compartilhar, fazer com que a pessoa entenda do mesmo, pôr em comum algo, um assunto. Então, eu acho que a comunicação, ela significa muito isso, essa originalidade da palavra. Comunicação significa fazer com que as pessoas entendam aquilo que você quer dizer, tornar comum algo que você deseja que as pessoas entendam e conheçam e enxerguem. Então, a comunicação, para mim, ela significa muito isso. Você conseguir passar uma visão, você conseguir mostrar um ponto de vista. E o mundo, a vida, os relacionamentos são muito movidos por isso, né? Quando você expõe um ponto de vista, não necessariamente você vai mudar a forma da pessoa de pensar, mas você vai fazer com que ela enxergue talvez algo que antes ela não estava enxergando. E pensando em negócios, na verdade, em relacionamentos, né? É muito importante esse entendimento, porque às vezes a gente está tão bitolado em uma forma de pensar, uma forma de enxergar, que é moldado pelas nossas crenças, que é moldado por aquilo que a gente aprendeu na infância, por aquilo que a gente acredita. Pela nossa criação. Exato. E quando você passa essa visão para alguém, ou quando alguém te passa essa visão, você tende a enxergar algo novo e talvez até a mudar a forma de pensar. Né? Perfeito. E olha só que interessante, né? Você falou da origem da palavra e trouxe esse conceito de tornar comum. E essa, na minha opinião, foi outro ponto que a maioria dos convidados trouxe.
que é a disciplina, que são criar hábitos, criar uma rotina, ter disciplina e constância em prol do objetivo que você tem. Total. Ou seja, tornar comum. Então, um ponto que vários convidados nos trouxeram e a gente já conversava da importância disso é a disciplina, a constância, a resiliência, principalmente pensando em área de vendas, onde a gente sofre muitos nãos, recebe muitos nãos. Então, necessário manter a constância, manter a disciplina e ser resiliente. Exato. Eu acho que a disciplina, ela faz com que a gente possa adquirir novos hábitos. Porque no fim das contas, tudo é hábito, né? Então, você vai ter um hábito para algo bom ou você vai ter hábito para algo ruim. Se você se exercita constantemente, diariamente, você vai desenvolver o hábito de se exercitar. Se você fuma, por exemplo, você também vai desenvolver o hábito de fumar, só que é um hábito que vai te prejudicar, ao contrário do exercício. Então, eu acho que a disciplina, ela nos molda, porque o hábito nos molda, e a disciplina permite com que a gente construa hábitos. E aí é um ponto comum que a gente viu aqui no podcast em muitas pessoas, muitos empresários nos trouxeram isso, a importância de construção de hábitos, construção de cultura na empresa, faz com que a empresa alavanque, faz com que a empresa escale. E a gente pode trazer até para os relacionamentos interpessoais. Quando você tem o hábito de escutar as pessoas, por exemplo, uma escutativa, quando você tem o hábito de realmente se interessar pelas pessoas, você se torna uma pessoa mais atraente, você se torna uma pessoa mais interessante. E para um bom vendedor, você ser alguém interessante é fundamental. Então eu acho que a disciplina, ela permite a gente construir o hábito e o hábito nos molda. Perfeito. E se a gente parar para refletir que o ambiente à nossa volta, ele tem o potencial para nos influenciar, se a gente caminha com pessoas que têm hábitos negativos, hábitos prejudiciais, de alguma forma a gente vai ser impactado e influenciado. Outro ponto que trouxeram aqui foi o fato de a necessidade de estarmos em bons ambientes e como isso influencia positivamente. Então, se eu caminho ao lado de pessoas que têm bons hábitos, consequentemente vai ser mais fácil de eu criar esses bons hábitos. Eu vou estar sendo influenciado positivamente por esse ambiente. E a gente estava até falando aqui no episódio que a gente gravou sobre os conselhos, a importância de você caminhar com pessoas que muitas vezes já trilharam o caminho que você está trilhando, ou que já alcançaram o objetivo que você quer alcançar. E aqui, seja falando de objetivos profissionais, seja falando numa caminhada de maturidade de fé, seja falando num contexto de família, aquela pessoa que tem uma família que você percebe que é uma família saudável, onde todo mundo se ama, onde todo mundo se respeita. Então, você se aconselhar, você estar em ambiente, se conectar com pessoas que têm esse potencial para te aconselhar positivamente, é muito importante pro nosso desenvolvimento. Tem um provérbio que fala o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. Cara, quando a gente vê muitas pessoas de sucesso falando do mesmo ponto em comum, falando que uma mesma circunstância alavancou o negócio dele, e aí outro fala a mesma coisa, outro fala a mesma coisa. Isso vai se tornando verdade, e isso muito provavelmente fará mais sentido de ser aplicável aí nas nossas vidas, né? Total, cara. Eu acho que tem alguns estudos que mostram, inclusive um estudo americano, que mostrou a relação da ambiência com o comportamento humano. A ambiência, ela nos molda por conta de fatores visíveis e invisíveis, ou seja, coisas que a gente vê e coisas que a gente não vê. Então, existe muito essa questão que permeia os nossos ambientes, que é o teu comportamento é baseado e moldado pelo ambiente, de forma direta e indireta. Então, eu acredito muito nisso também, né? Que a gente pôde ver aqui, que nós somos moldados e conduzidos pelas pessoas, pelas coisas e por tudo que acontece no ambiente. Então, se você escolhe, por exemplo, estar em um lugar, em uma balada, por exemplo,
onde existem várias pessoas ali que muitas vezes não têm comportamentos positivos, a tendência é que você enxergue aquilo como normal. Se você faz aquilo sempre, você vai começar a enxergar comportamentos negativos como algo normal. E como consequência, você tende a se moldar, não necessariamente fazer aqueles comportamentos, mas você se molda porque você normaliza aquilo. Então, a gente não ganha do ambiente. Esse estudo mostrou também, a psicologia explica muito isso, a psicanálise explica muito isso. Nós não vencemos do ambiente. Então, se você escolhe se inserir em ambientes negativos, a tendência é que você considere esses ambientes como normais. E aí, para você, passa a ser normal frequentar esse tipo de lugar, não faz diferença nenhuma. E, na verdade, aquilo te prejudica. Aquilo drena a tua energia, aquilo faz com que você molde todos os seus comportamentos. E até um outro ponto ligado à ambiência, que a gente pôde ver aqui, é com relação à importância da família, cara. Eu vi muita gente aqui falando sobre família, sobre a importância de você fazer boas escolhas com relação às pessoas que você convive, mas principalmente a família. Nós somos moldados pelos nossos pais. Nós crescemos e somos moldados por eles e por todos os parentes que a gente convive. Não só o ambiente, mas aquilo que os nossos pais fazem. Então, eu estava até vendo um vídeo hoje sobre isso, né? Aquele adulto que durante uma discussão em um relacionamento amoroso, por exemplo, ele se torna uma pessoa tempestuosa e ele justifica que o término é o motivo, é a solução para aquele problema, é aquela criança que cresceu num ambiente de brigas onde ela só queria fugir. Então, é um exemplo muito claro disso. Né, a gente vê muitos adultos, hoje em dia, o mundo hoje ele é muito assim, né? É muito fácil eu largar um relacionamento ao invés de eu tentar resolver o problema com uma conversa. E a gente vê que, olha só como é importante a ambiência e a família, né? A gente vê que um comportamento adulto é moldado por algo que a gente viveu na infância. Então, é muito importante valorizar a família e entender que a gente precisa quebrar alguns ciclos, mas ser muito grato pela nossa família. Tanta gente não tem pais presentes, ou às vezes até o pai e a mãe vivos, né? Então, eu acho que é muito legal valorizar esse pilar, e para mim é um pilar muito forte, inclusive, né? E você falando, cara, me remeteu muito àquela questão, aquela máxima de que o exemplo arrasta. E no contexto familiar é muito isso, a gente cresce e o primeiro contato que a gente tem com pessoas são com nossos pais. E a gente vê aquilo e a gente acaba replicando. Isso tem que trazer para nós um senso de responsabilidade, no sentido de que, igual eu hoje eu tenho 2 filhos pequenos, então eu cuido muito do meu exemplo. Eu cuido muito do que eu estou fazendo, de como eu estou agindo, de como eu resolvo as coisas com a minha esposa, de como a gente conversa e resolve as dificuldades do dia a dia, né? Do convívio. Então, se a gente pensar em ambientes e se a gente pensar que a gente é influenciado por exemplos, a questão da família impacta nisso diretamente. Mas tem um outro ponto que eu percebi quando as pessoas que vieram aqui falaram sobre família, que é a família como combustível para correr atrás dos objetivos profissionais. A família como um motivador, como uma forma de motivação que essa pessoa tem. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o meu exemplo novamente. Cara, hoje eu quero dar uma boa condição de vida para minha família. Hoje eu construo meu negócio pensando em ter tempo para desfrutar com eles. Eu trabalho bastante, você sabe, você também. Enquanto a gente está acordado, a gente está pensando no nosso negócio. Só que... Às vezes até dormindo, né? Às vezes até dormindo. Às vezes até não dormindo, né? Por conta disso. Mas a gente busca construir um negócio que nos permita ter liberdade financeira e liberdade de tempo. Total. Então, por exemplo, se eu quiser viajar hoje, eu consigo. Quando eu quero passar o dia em casa com a minha família, eu consigo. Então, esses objetivos familiares que a gente tem de viver bem com a nossa família, eu percebi que foi algo falado em muitas conversas que a gente teve aqui no podcast. Sim, e você mencionou um ponto que me fez lembrar muito de Provérbios, cara. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 8,
Deus nos diz para respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. Então, eu acredito muito nisso, independente de onde você quer chegar e de onde você veio. Se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria aqui, né? E essa honra, eu acho que ela é muito mais do que só respeitá-los e é também agradecer a eles pela vida deles, agradecer a Deus pela vida dos seus pais. Porque, de novo, geneticamente falando, você só existe porque teu pai e tua mãe se juntaram, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, a palavra nos diz muito isso, sobre honrar o pai e mãe, respeitar o pai e mãe. E aí é o que você falou, nós somos moldados pelos nossos pais. Então, se você hoje tem comportamentos que te geram consequências negativas, saiba que a responsabilidade é sua e não deles, e é seu papel romper esse ciclo. Não julgar os seus pais ou querer que eles sejam ou fossem diferentes. É um papel nosso, como seres humanos autorresponsáveis, identificarmos aqueles padrões comportamentais que nós temos hoje, em função do que os nossos pais nos ensinaram. Esses comportamentos, eles podem não ser tão agradáveis e nos geram consequências, só que a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo. Como eu faço isso? Através da terapia, através de conversa com pessoas que eu amo e que eu confio, acima de tudo, principalmente. Utilizo sim do exercício físico, cara, porque o exercício físico ele é um antidepressivo natural, ele é um remédio natural. Então, muitos conflitos internos que a gente tem em função da ambiência, em função do que os nossos pais ensinaram, eles podem ser quebrados, esse ciclo ele pode ser rompido através da espiritualidade e dos exercícios físicos, que inclusive é uma coisa que a gente viu aqui muito, né? Todos os empresários que passaram por aqui, empresárias, falaram sobre a saúde, sobre a importância do cuidado pessoal, né? Sim, cara, muito bom. Foi um ponto em comum também. Foi um ponto em comum. Como associar, como as pessoas associam essa rotina puxada do empreendedorismo, essa rotina de performance, essa cultura de performance que a gente vive hoje, e como o exercício físico ele vem como uma válvula de escape para aliviar as nossas tensões do dia a dia, mas também como uma forma de criar relacionamento. Então, hoje a gente vê alguns contextos que estão relacionados à atividade física, como, por exemplo, corrida, musculação, tênis, beach tênis, além de ser uma válvula de escape para aliviar a nossa rotina, também um meio de criar relacionamento e uma forma da gente estar cuidando da nossa saúde, importante para a gente conseguir ter disposição para desempenhar as nossas funções e também cuidar da nossa aparência. Total. Né? Que está totalmente ligada com o nosso posicionamento, com a nossa imagem pessoal. E a gente viu que a imagem pessoal, ela está diretamente ligada com a nossa capacidade de vender, de ter confiança, né? Quando a gente se olha no espelho e a gente está feliz com o que vê, a gente fica com autoestima melhor. Consequentemente, a gente está mais confiante para desempenhar os papéis do nosso dia a dia. Então, é muito louco. É muito louco como todos esses pontos, eles vão criando uma conexão entre si, né? Sim, total. Eu vejo muito a saúde não só como uma válvula de escape, mas como um leme, como um direcionador, como um leme de um navio. O que direciona um navio é um leme, né? E eu acho que a saúde ela é um direcionador da nossa vida. Não só na parte de saúde, mas a estética também. Não só a saúde corporal, a saúde física em si, mas a estética que é saúde também. Na minha visão, você se sentir bem com você mesmo, com a sua aparência, é fundamental. Por que eu digo isso? Porque nós, seres humanos, de forma inconsciente e automática, nós fazemos julgamentos o tempo todo. Tem um livro que eu tô lendo, inclusive, que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala exatamente sobre isso. Sobre como o nosso cérebro trabalha, né? Nós temos duas funções cerebrais, a função inconsciente e automática e a função consciente e não automática, que inclusive é a que demanda mais energia. Então, quando a gente olha para alguém, automaticamente a gente julga a pessoa pelo que ela veste, pela forma como ela se posiciona e pela forma como ela se comporta.
quando a gente pensa em relacionamentos para negócios e relacionamentos interpessoais, pessoais, esse julgamento ele também acontece, é o tempo todo. Então, se você tá feliz com a tua aparência e tá se cuidando, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Se você se veste bem, as pessoas também vão te olhar de uma forma diferente. Se você se posiciona, tem uma postura confiante, uma postura que impõe respeito, sem arrogância, vai fazer com que as pessoas também te enxerguem melhor. E, cara, sabendo que a gente vai ser julgado, por que não pensar nesse autocuidado? Né? Afinal, o nosso rosto, a nossa aparência é o cartão de visita. E num mundo onde a internet entrega tudo tão rápido e o posicionamento é também importante, olhar para você e entender que o teu rosto, a tua aparência, o teu físico é o teu cartão de visita e vai não fazer a diferença 100%, mas vai acelerar um processo de venda, e tudo é venda, né? É muito importante. Sabendo disso, por que não se cuidar, né? E o esporte, ele traz também, ele nos ajuda a ter esse senso de disciplina. Então, hoje a gente vê, e aí falando dos grandes players do mercado, que muitos deles, eles desempenham uma atividade física em alta performance. E eles conseguem traduzir isso para o mundo dos negócios. Cara, tem um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, e ele foi feito em 3 frentes, numa universidade, todos abordando o mesmo ponto. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos em uma universidade, em uma instituição de psicologia e outra instituição financeira. E esses 3 estudos, eles fizeram um compilado entre si para abordar as 7 características das pessoas que ficaram milionárias com menos de 30 anos. E eu acho interessante trazer esse estudo porque fala de muitos pontos que a gente conversou aqui com os nossos convidados, né? Uma característica desse estudo é que a grande maioria dessas pessoas que enriqueceram novas foi uma maior tolerância e disposição a assumir risco, uma boa capacidade de ser disciplinado e organizado, uma boa capacidade, uma estabilidade emocional, uma mentalidade inovadora, a capacidade de ser sociável, de criar conexões, de networking, relacionamentos, né? Essa pessoa que é mais extrovertida por natureza, um instinto empreendedor e o 7º, um bom nível educacional. Muito bom. Então, para o nosso bate-papo aqui, é interessante a gente pensar nesses 7 pontos, porque eu acredito que a gente já falou de alguns deles aqui, né? E a gente pode pensar até em, por exemplo, qual hoje você acha que é o seu, que é a sua, dessas 7 características, qual é a sua área de potência? Cara, uma boa pergunta. Eu considero que uma habilidade que eu tenho, tá? Eu não diria que é a melhor, mas uma habilidade que eu tenho, uma área de potência que eu tenho é na comunicação e na percepção. Eu acho que toda habilidade ela traz um defeito, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo que eu, como um bom comunicador, uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar e tudo mais, às vezes eu acabo falando um pouco mais. Mas pensando em área de potência, eu vejo a comunicação como algo forte em mim. E se eu pudesse também somar isso, algo que eu desenvolvi junto com a comunicação, por obrigação, foi o equilíbrio e gestão emocional, cara. Eu vejo que tudo que você falou aí, a gente pode resumir em gestão emocional. A gestão emocional ela é um assunto muito polemizado, muito falado e muito romantizado, inclusive. Não é fácil desenvolver gestão emocional, porque envolve muitas coisas, né? Envolve a tua capacidade de ter paciência, envolve a tua capacidade de saber se comunicar, eu acho que envolve a tua capacidade de saber a hora de falar e a hora de ouvir. Então a gestão emocional ela engloba várias coisas. É uma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim, porque é muito difícil, como eu falei, desenvolver gestão emocional. É um trabalho constante e acho que você nunca para de aprender sobre gestão emocional, porque a vida vai te trazendo diversos problemas. Mas eu acredito que, pegando tudo isso que você falou, a gestão emocional, ela nos demonstra, nos traz um entendimento de como agir, de como tomar decisões. E isso foi uma coisa que me fez querer entender sobre gestão emocional. Eu não tomei boas decisões durante um bom período da minha vida. E justamente em um dado momento eu olhei pro lado e eu vi que eu estava sozinho.
Eu vi que as pessoas que eu mais amava estavam desistindo de mim. E naquele momento eu me vi na obrigação de mudar a minha vida. Eu não tinha uma outra opção, porque se eu não fizesse isso, eu nem sei o que teria acontecido. E o primeiro passo que eu fiz foi me colocar numa posição de autorresponsabilidade e não vitimismo. Então, quando eu vi que eu tinha responsabilidade sobre tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu me vi na obrigação de desenvolver gestão emocional. Então, eu acho que tudo que você falou aí é muito sobre isso. A nossa capacidade de tomar decisões, a nossa capacidade de resolução de problemas, a nossa capacidade de desenvolver resiliência, ou seja, de nos moldar de acordo com o ambiente, de acordo com as situações, de acordo com as pessoas. A gente pode trazer tudo isso para a gestão emocional. Sim. E trazendo para o conceito de vendas, trazendo para o ambiente familiar, para o ambiente empresarial, para o ambiente profissional, eu acho que a gente pode ver muito isso aqui também. A gestão emocional, ela faz total diferença na hora de você tomar decisões, na hora de você resolver problemas. Exatamente. E, cara, se a gente pegar a primeira característica aqui, que é essa capacidade de assumir riscos e responsabilidades, e a sua capacidade de gerir tudo isso, ela vai estar ligada à tua estabilidade emocional. Total. Ou seja, essa gestão das emoções. Porque, cara, a gente tem que aprender a dormir no barulho. A gente estava falando disso aqui agora há Essa pouco. foi boa. A gente tem que aprender a dormir no barulho. E como dormir no barulho se a gente não tem uma boa gestão emocional? Para tomar decisões, para assumir riscos. E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como assumir riscos e como ter esse senso de autorresponsabilidade que falta muito na sociedade de hoje, como isso nos desenvolve. Então, hoje eu vejo assumir risco, eu vejo que as pessoas pensam muito em assumir compromissos financeiros. Mas assumir riscos vai muito além disso. Mas, por exemplo, se a gente se dispõe a estar aqui hoje, num podcast que vai para a internet, e isso tem uma capacidade de tomar uma proporção, né, muito elevada, a gente está se expondo a risco, certo? Se você opta por dar uma palestra, se você opta por assumir qualquer posição de liderança, onde você vai ter que gerir outras pessoas, tudo isso é se expor a risco. Se você bota a cara na rede social, que é algo que a gente falou bastante também aqui, se você vai para o digital, se você vai produzir conteúdo, se você vai botar a cara na internet, você está se expondo a risco. Você vai emitir a sua opinião para uma quantidade de pessoas muito alta. E tudo isso tem o potencial para nos gerar nervosismo, para nos gerar ansiedade. Sim. E se você não tem uma boa gestão emocional, você não vai conseguir gerenciar todos esses riscos e, consequentemente, vai estar limitando o seu crescimento. Exato. Eu li um livro que fala sobre um conceito muito interessante que é: a cada 10 pessoas, 2 vão gostar muito de você, 2 não vão gostar de você, podem até te odiar, inclusive, e as outras 6 vão ser neutras com relação a você, ou seja, não vão dar importância para o que você fala ou para o que você faz, e enfim, vão tratar você de forma neutra. E por que o livro falava sobre isso? Justamente é um livro sobre construção de conteúdo e imagem na internet. É justamente sobre isso. A partir do momento que você assume os riscos de se posicionar e de trazer o seu ponto de vista na internet, trazer aquilo que você acredita, você não vai conseguir agradar todo mundo. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio que a partir do momento que a gente busca esse posicionamento, busca esse desenvolvimento de uma gestão emocional, cara, você já tá de parabéns. Isso foi uma coisa que eu mudei muito em mim, assim, antes eu conhecia alguém e eu julgava muito aquela pessoa mais do que o necessário, porque o julgamento ele vai acontecer. A partir do momento que eu comecei a olhar pra dentro e pra mim, eu comecei a entender que eu preciso buscar a minha gestão emocional, o meu autoconhecimento, sem dar importância para os defeitos dos outros e também sem dar importância para o que as pessoas vão achar. Mesmo porque todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas, então eu não posso tratar os meus defeitos e os meus problemas como maior do que o dos outros. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a olhar muito mais pra mim e talvez só pra mim nesse âmbito, nesse aspecto de problemas, de defeitos de gestão emocional.
E aí eu vejo que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, cara, eu passei a dar menos importância para a opinião dos outros. Eu passei a ter mais gestão emocional, que é algo que eu acredito que nós, seres humanos, nunca vamos deixar de ter que buscar e aprender sobre. E eu passei principalmente a olhar as pessoas de uma forma diferente e tratá-las muito mais olhando para as qualidades delas e o que elas podem me ensinar e agregar, do que para os defeitos e as divergências de pensamento que elas têm sobre aquilo que eu penso. Cara, exatamente. E da mesma forma que a gente não vence do ambiente, tentar mudar as coisas que a gente se incomoda nas outras pessoas só vai nos trazer frustração. E essa frustração só vai nos desanimar com o nosso caminho. Então, ao invés, e aí é uma dica prática mesmo, ao invés da gente tentar mudar o que está de errado no outro, o que está de errado no mundo, a gente tem que buscar mudar e melhorar o que é possível Perfeito. em nós. Em nós. Esse é um ponto que tem me tocado muito também, que tem queimado no meu coração ultimamente, porque, cara, se a gente ficar olhando para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, a gente só vai se frustrar. Então, o nosso olhar e a nossa oração também tem que ser: o que eu preciso mudar em mim? Né? O que há de errado? Tem uma oração que é muito interessante, que é de um salmo, que é uma oração de autodesconfiança, que é no seguinte sentido: é uma oração que fala: Pai, vê em mim, mostra pra mim se há algum caminho errado que eu não tô conseguindo enxergar. Porque às vezes a gente peca e a gente não tem nem o discernimento de que a gente está indo por um caminho errado. Então essa oração da autossuspeita, partindo de um pressuposto de que a nossa natureza é pecaminosa. Exato. Exato. Cara, eu gostei da dica, e até pra gente encerrar, né? A ideia é a gente até fazer um episódio mais curto. Eu acho que fica o aprendizado de tudo que a gente falou aqui. Que no fim das contas, a gente tem sim que buscar o autoconhecimento, mas nunca ser autossuficiente. E entender que a autossuficiência nos limita ao aprendizado. A vida, ela é movida de aprendizados. Nós, seres humanos, precisamos estar em movimento e buscando esse aprendizado, esse autoconhecimento. E a partir do momento que você entende que nós vamos pecar, que nós vamos errar, que nós somos seres com defeitos, mas que sim, nós temos qualidades e nós temos que usar essas qualidades para levar conhecimento para outras pessoas, para impactar outras pessoas, para agregar para as outras pessoas, para ter significância. E quando a gente olhar para os nossos defeitos, a gente não tem que olhar com uma autocrítica, com autojulgamento negativo. E sim como, cara, veja, eu erro nisso, eu preciso melhorar. Quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam muito melhores. E aí eu vejo muito uma saída, que é o que você acabou de falar. É buscar isso em oração, buscar isso em Deus, buscar isso na palavra. E principalmente ter a humildade de escolher bons irmãos, boas irmãs, boas pessoas para nos dar conselhos, para nos trazer visões diferentes. Então, eu acredito que nós devemos ter o autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, mas nunca a autossuficiência. Muito bom, muito bom. E eu acho que pra gente encerrar, também lembrei aqui de outro aprendizado que a gente teve nesses 10 episódios que a gente gravou e que se repetiu em muitos convidados, que foi: não espere o momento perfeito para você começar a agir. Começa. Muitas vezes o caminho do empreendedorismo, ele se inicia em executar. Executar com base nas circunstâncias e no contexto que você tem em mãos, com as ferramentas que você tem em mão naquele momento. Só começa. E aí, no processo, você vai lapidando, você vai crescendo e você vai ajustando. Exato, exato. E cara, a gente escuta muito isso. Às vezes as pessoas escutam: mas isso é um clichê. Começa é um clichê. Cara, um clichê, ele só é clichê porque é verdade, né? Então, assim, desmistificando o que é esse começa, na minha visão. Cara, não é começar necessariamente abrindo um negócio. Não é começar necessariamente injetando muito dinheiro em um negócio, em produto, em estoque. Não, não é isso. O começa é se colocar em movimento. Na minha visão, o começa é você se dispor a estudar um pouco a mais. Se você trabalha das 8 às 6, é se dispor a trabalhar um pouco depois das 6 ou antes das 8.
Se você não tá se exercitando, é você começar a se exercitar, acordar mais cedo. Se você não tá orando, não tá lendo a Bíblia, se dispor a começar a fazer algo que você não faz. Porque as pessoas escutam, mas para empreender começa, para crescer, para mudar de vida começa. Não é necessariamente dinheiro, negócios e produtos e coisas físicas, objetos. Começa a se colocar em movimento. Se você hoje vive uma rotina, cara, tenta se colocar em ambientes diferentes. Tenta conversar com pessoas diferentes, tenta ler um livro diferente. Cara, na Amazon você acha livro por R$30, R$20. Se você não tem nem isso, talvez para investir agora, vai num sebo. Pede dica na internet para as pessoas, conversa com alguém que você confia, fala o que você quer ler, o que você quer melhorar. Mas eu acho que pra gente fechar e desmistificar isso, o começa, ele é o melhor caminho e não necessariamente bota dinheiro num negócio. Cara, começa com algo simples. Sai pra fazer uma caminhada, começa uma corrida, começa um esporte diferente, começa a fazer algo diferente que você não tá acostumado a fazer, porque eu tenho certeza que no final a conta fecha. E ela fecha sempre pra melhor. Até porque, para se criar um hábito, é necessário começar e aí ter disciplina para continuar fazendo aquela mesma coisa até que se crie um hábito. Então, como você vai criar um bom hábito se você nem começou? Então, fica aí para finalizar esse conselho, esse insight. Começa com o que você tem em mãos hoje, como você pode hoje. Perfeito. E muito bom, que bate-papo gostoso. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Que Vende, um episódio um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, mas nós esperamos que vocês gostem desse episódio. A ideia aqui foi trazer um conjunto de um compilado de conceitos, de insights, de aprendizados que nós tivemos. Afinal, nós estamos aqui para aprender com cada convidado e o objetivo é trazer de forma simples, de forma leve, todas essas histórias, todo esse conhecimento, todos esses conceitos que tantas pessoas de diversas faixas etárias, homens, mulheres, de negócios diferentes, com começos diferentes, mas que muitas vezes buscam o mesmo final. Como essas pessoas cresceram, como essas pessoas fizeram para conquistar o que elas conquistaram até aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero que tenha feito sentido. E se você assistiu até aqui, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal, deixa o teu like e envia esse vídeo para aquela pessoa que, enquanto você assistia, não saiu da sua cabeça. É isso, meu irmão. Um episódio um pouco mais filosófico até hoje, né? Mas muito bom esse bate-papo com você. Espero que tenha ajudado aí pra galera de casa, que tenha contribuído e edificado de alguma forma, porque essa foi a nossa intenção com esse bate-papo aqui. Valeu, galera! Muito bom. Vejo você no próximo episódio. Tchau!